Mais um programa Igreja Presente aqui pela Rede Século XXI, para você de todo o nosso Brasil que nos acompanha sempre, todos os domingos às 5h30 da tarde e às segundas-feiras às 9 horas da noite. Dom Odilo está aqui conosco, nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo dessa Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber mais uma vez. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse nosso encontro, Igreja Presente. E o que nós temos para hoje? A ascensão do Senhor, Dom Odilo. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento dos festejos da Páscoa. A ascensão de Jesus ao céu é uma festa bonita da nossa liturgia, recorda aquilo que o Evangelho nos apresenta, que Jesus, depois da ressurreição, ficou mais 40 dias com os seus, não visivelmente, aparecia e desaparecia, mas Jesus já estava glorificado, né? E no final dos 40 dias, que também nos evangelhos são números simbólicos, né? Os 40 é um tempo da presença mais forte de Deus no meio do seu povo. Lembra os 40 anos do Êxodo, 40 dias de Jesus no deserto, agora 40 dias depois da ressurreição. Pois bem, a ascensão tem um aspecto, tem um lado que a gente não deve esquecer. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, se encarnou no seio de Maria, veio o Filho de Deus. Sim. Deus, Filho de Deus. Agora retorna ao céu o Filho de Deus feito homem. Feito homem. Isto é, leva ao céu glorificada a nossa humanidade, na sua pessoa. Jesus ressuscitou como verdadeiro homem, não só como Filho de Deus. Ressuscitou no seu verdadeiro corpo humano e foi glorificado no seu corpo humano. O Filho de Deus já estava na glória. Então, a glória do Filho de Deus foi também participada com a humanidade de Jesus. Então, isso tem um significado enorme. Podíamos dizer, uma parte da nossa humanidade já está glorificada com Deus no céu. No Filho de Deus, feito homem, de alguma forma nós já fomos também introduzidos na glória do céu. A liturgia deste domingo da Ascensão diz isso de maneira bonita no prefácio da missa, mas também nas várias orações da missa. Diz exatamente isso. Nele, nós também já fomos de alguma forma introduzidos no céu. Ele é como nosso representante, é como nosso embaixador. Mas de fato, São Paulo e a carta dos Hebreus vão usar uma outra palavra. Ele é nosso intercessor no céu, para que um dia todos nós estejamos junto com Ele. E a gente compreende finalmente onde Deus nos quer levar. O que significa finalmente a salvação para nós. A salvação e o objetivo final da obra de Deus é nos atrair todos a si junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo é como aquele que veio, nos abriu o caminho, vai à frente e atrás dele vai toda a peregrinação da humanidade para estar com Ele na glória do Pai, ou no céu, na felicidade plena. Esta é a visão cristã, justamente, da vida, da condição humana, que é extremamente otimista. É claro, não é obra do homem, é graça de Deus. A gente sempre tem que lembrar, o homem quis construir a Torre de Babel para seu orgulho, sua vaidade, e deu no que deu, uma baita confusão, e caiu tudo por terra e os homens não se entendiam mais. O Filho do homem, o Filho de Deus vem e nos reúne em torno de si e nos leva em procissão, em peregrinação à casa do Pai. Este o grande objetivo da existência humana. Nossa existência humana não está fadada ao fracasso. Nossa existência humana está chamada a participar da glória de Deus. E é bonito a gente parar e começar a refletir, pensar sobre tudo isso que você está comentando, porque a gente, mais uma vez, Dom Odilo, tem a certeza, através do que o senhor vem dizendo, através do que a gente vai refletindo, que a gente vai aprendendo nessa catequese que nós fazemos nesse programa, que realmente a morte não foi feita para
acabar com a nossa vida. A morte realmente é aquilo que a gente sempre fala, mas para a gente refletir ainda mais, é só uma passagem, é uma continuidade, é um momento que nós estamos num ponto e vamos para outro ponto. Se a gente começa a refletir assim, a gente pensa na continuidade, no amanhã, na outra vida do Ardilo. É verdade, sim. Na morte e ressurreição de Jesus é iluminada a nossa morte. Jesus também morreu na cruz e pareceu que era sem sentido. Até Jesus ficou totalmente angustiado diante do fato da morte, né? E o Evangelho diz isso com toda clareza, a ponto de Jesus ficou apavorado, suou sangue diante da proximidade justamente da sua prisão, da sua paixão, para ver como humanamente Jesus sentiu o que nós sentimos diante da morte. Mas foi confortado e depois diz: Pai, faça-se a tua vontade, mostra o que tu queres. E Jesus se entregou confiante na mão do Pai, né, no desígnio do Pai, até o fim. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida, né? Assim, a morte de Jesus, embora para nós sem sentido, ela ganha sentido com a ressurreição. Ganha sentido com a ressurreição e ilumina também nossa morte e nosso futuro. Ardilo, nós estamos também começando no dia de hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e tem como tema dá-nos um pouco da tua água, né? Aquela passagem do encontro de Jesus com a samaritana em João capítulo 4. Ainda mais nesse tempo que nós precisamos realmente dessa unidade entre todos os cristãos, por causa de tantas barbaridades, tantas coisas ruins, tanta violência contra a vida de cristãos. E a gente fala disso aqui no Brasil, sim, porque quantos cristãos são mortos diariamente, através dos assassinatos, através dos conflitos, através dos sequestros, mas principalmente no mundo lá fora, pelos extremistas lá na Síria, no Iraque, por toda aquela região. Então, é um tempo realmente de oração que nós precisamos intensificar ainda mais no Ardilo. Sim, a oração pela unidade dos cristãos, ela está já no Evangelho. Jesus é o primeiro que reza pela unidade dos cristãos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, na oração sacerdotal, depois da última ceia, segundo o Evangelho de São João. E, por isso, a Igreja faz hoje esta oração, de um lado, batendo no peito, pedindo perdão pelas divisões entre os cristãos, que infelizmente existe, né? Aconteceram ao longo da história, e ainda existe e continuam acontecendo. Infelizmente, continuam acontecendo divisões entre os cristãos, isso é lamentável, né? Os cristãos todos, né? E também nós católicos deveríamos constantemente cuidar para não criar novas divisões. As divisões muitas vezes são motivadas por vaidades, por rixas pessoais e assim por diante. A gente sempre devia pensar, as divisões que nós criamos entre nós são feridas no corpo de Cristo, né? E para cicatrizar essas feridas leva muitas vezes tanto tempo e às vezes nunca mais cicatrizam, fica a ferida aberta, né, no corpo de Cristo. Então, a oração pela unidade dos cristãos também é acompanhada pelo pedido, como Jesus mandou: Pai, que todos sejam um. Pai, ilumina o nosso caminho para que nós possamos realmente encontrar novamente a unidade perdida e possamos caminhar juntos como irmãos, todos voltados para a missão que recebemos, porque só assim esta missão poderá ter o seu fruto bom. Principalmente nessa época, onde eu vou voltar nesse assunto, onde os cristãos estão sendo marginalizados, martirizados. Quanto mais unidos, mais fortes ficamos para, não digo para confrontar, mas para nos ajudar para que isso diminua, para que isso acabe, Dom Ardilo. É verdade, infelizmente hoje também os cristãos estão sendo perseguidos em várias partes do mundo e muitos são martirizados. É um sofrimento para a Igreja, embora nós fiquemos edificados com a resistência, a força dos mártires, a perseverança deles, a fortaleza deles, né? De serem capazes de morrer por Jesus Cristo, morrer pela sua fé. Isto edifica a vida da Igreja, mas o martírio continua sendo um sofrimento e as pessoas são humilhadas, elas são violentadas ao ponto de não terem a liberdade de viver tranquilamente a sua fé, mas elas são discriminadas humanamente também como cidadãos,
não têm direitos, são roubadas, são de todas as formas objeto de violência. Então isso tem que acabar, porque é contra os direitos e a dignidade humana, mas, é claro, não vai acabar mediante outra violência, né? A forma de enfrentar essa violência é a oração, é a paciência, é a constância no testemunho digamos assim, do respeito. Mesmo quando a gente não é respeitado, a gente tem que respeitar os outros. Né? A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, não serve. Né? Isso só cria mais buraco, mais ferida. Né? De maneira que o comportamento cristão é muito importante, é aquele que aprendemos de Jesus. Né? Então vale a pena essa semana cada cristão procurar um outro cristão, mesmo que seja anglicano, mesmo que seja metodista, para rezar juntos, para fazer uma oração juntos por essa semana? Certamente. O ecumenismo não significa que eu renuncio à minha fé, renuncio à minha religião, faço uma mistura de tudo. Não, não. O ecumenismo tem que ser feito na busca da verdade, né? No respeito à verdade. Senão é irenismo. Irenismo é renúncia dos valores para dizer tanto faz, é importante que a gente se queira bem. Não, não. A gente deve se querer bem, mas também na verdade, no respeito, na dignidade e assim por diante. E por isso mesmo, a edificação do ecumenismo se faz com várias frentes. A oração, e se nós pudermos rezar juntos, isso já é um grande valor. Né? Quem reza junto depois vai tentar caminhar juntos. Por outro lado, no diálogo, promover momentos de encontro para superar preconceitos, né? Abrir pontes em vez de fechar portas. Né? Por outro lado, em iniciativas comuns. Nós temos tantas coisas que nós podemos fazer em comum, mesmo se a nossa fé ainda permanece com dificuldades para nos colocarmos totalmente em comum. E isso requer tempo, requer estudo, diálogo e superação de obstáculos. Porém, podemos, enquanto isso, fazer tanta coisa em comum, tanta caridade em comum podemos fazer, tanta ação social de solidariedade e assim por diante, que nos coloca todos juntos num mesmo plano. Um minutinho final do nosso programa, eu convido você a escrever sempre para nós, sugestões, críticas. Nosso e-mail é igrejapresente@rs21.com.br. Fique à vontade, viu? Fale conosco. No dia do instante final, para o Senhor nos dar a bênção. Com muito prazer, eu desejo a todos vocês uma boa semana, boa preparação para Pentecostes. Domingo que vem, domingo de Pentecostes, é um dia muito importante, bonito, é o aniversário da igreja, nasceu com Pentecostes, né? E vamos pedir para nós e para todo mundo o dom do Espírito Santo, que é o Espírito da fortaleza, o Espírito da sabedoria, o Espírito da paz, né? O Espírito da coragem, né? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.